Será que tudo que você tá vendo em Love Story realmente aconteceu? Bom, apesar deles conseguirem reproduzir com perfeição a estética dos anos 90, toda a aura, até a luz da série, parece que a gente tá voltando no tempo. Ela não é uma série documental, então cabe um pouquinho de ficção ali. Eu sou Isabela Marinelli, editora da Glamour, e hoje eu vou contar pra você o que é verdade e o que não é tão verdade assim na série do momento. Esse é o Glamour Explica dessa semana. História de amor, John Kennedy e Carolyn Bessette é uma série de 9 episódios produzida pelo Ryan Murphy, que também fez American Horror Story e a mais nova The Beauty. Em 9 episódios a gente acompanha um pouco de como foi o relacionamento entre o filho do ex-presidente norte-americano e essa publicitária da moda que começou como vendedora e alçou um cargo alto na Calvin Klein na época. Como vocês podem imaginar, esse relacionamento entre um dos solteiros mais cobiçados do momento e uma mulher anônima foi obsessivamente acompanhado pela imprensa. Eles eram muito fotografados. Onde eles estava também um paparazzi, um fotógrafo, mas acabou de uma forma trágica quando o avião em que o John pilotava caiu no oceano em 1999. Até aqui, apenas fatos. Mas tem outros pontos, além da moda, pra gente avaliar. Então vamos lá. Entre os pontos mais relevantes, de que de fato aconteceram, tem alguns dos relacionamentos anteriores do John. Então, de fato, ele teve um envolvimento com a Madonna. E também teve esse namoro com a atriz Daryl Hannah, que ela inclusive tem uma atriz que a interpreta na série. No começo dos episódios ele ainda está com ela quando conhece a Carolyn. Embora vários affairs sejam citados, a nossa querida Xuxa Meneghel não aparece na série. Caso vocês não saibam, eles tiveram um almoço em dado momento antes dele conhecer a Carolyn. Foram fotografados juntos, mas o relacionamento não foi pra frente. Toda a pressão da mídia, tanto em relação a ele, ao que ele fazia, aos passos profissionais dele, quanto ao que ele fazia na vida pessoal. Então, o relacionamento com a Carolyn, o casamento dos dois, de fato, tudo isso foi muito acompanhado. A happy couple doesn't sell papers. Mas aí agora entram algumas dramatizações. Então, vamos lá, o que não é tão fiel assim? A série se baseou principalmente na biografia da Carolyn, que se chama Once Upon a Time, The Captivating Life of Carolyn Bessette Kennedy. Tô colando aqui o nome, mas vou deixar a capa do livro para vocês verem, da autora Elizabeth Beller. Esse livro reúne relatos nem sempre confirmados, mas que ajudam a compor um pouco de quem era também a persona da Carolyn, porque caso vocês não saibam, não há tantos registros assim sobre ela, sobre o que ela pensava, não tem registros de voz, não tem registros em vídeo, então ela é uma figura que até hoje carrega muito mistério sobre quem era, como agia, como era na vida íntima. A interpretação da atriz é muito feita de forma instintiva. Ela até conta nas entrevistas que ela não tinha muito material no que se debruçar. Então, criou a personagem com base no que ela sabia sobre ela. E não exatamente de forma biográfica. Everything in my life has changed. Mas aí algumas diferenças importantes entre o que aconteceu na série e o que aconteceu na vida real. Na verdade, não foi o Calvin Klein quem apresentou os dois. Na série mostra, inclusive, ele dando uma frase de efeito dizendo que isso vai mudar a vida dela, mas na vida real eles se conheceram num evento beneficente. Carolyn, this is John Kennedy. No início da série, quando eles se encontram para entrar no avião, parece que existe algum tipo de irritação ali, de que eles não estão tão bem, mas na época os amigos disseram que, apesar de estarem passando por um momento difícil, eles estavam num processo de reconciliação e não de crise. A reação da família e um pouco desses bastidores também são dramatizados, Não sabemos exatamente como eram as reações de Jack, por exemplo. You understand? This family means something to people. E aí o que a gente tira disso? Que como toda obra ficcional, ainda que tenha uma base histórica, tem muitos detalhes adicionados para trazer emoção, tem uma licença criativa para que o diretor, a produção consiga despertar alguns sentimentos no público que nem sempre são tão enfatizados na vida real, ou que muitas vezes a gente só vai conseguir assimilar muito tempo depois, quando eles de fato acontecem. E aí o que a gente tira disso é que a produção, ela se vale de uma licença poética para enfatizar sentimentos ou colocar mais atenção em situações
pela licença criativa, pela dramaticidade, para causar algum sentimento no público, já que, como eu falei, a gente não tá falando de um documentário, e sim de uma obra ficcional. Então é óbvio que isso pode acontecer. E é um cenário ainda mais específico quando a gente fala de uma família como os Kennedy, que tem um peso e uma importância políticas muito grande, e que a gente passa a assistir como se fosse um reality show, a exemplo da Família Real e The Crown, que é outra série que também aborda uma família de verdade, mas que nos bastidores e que no dia a dia, apesar de cargos políticos e de relevância histórica, essas pessoas são humanas. Então elas lidam com emoções e com questões cotidianas como nós. E como isso vai ser apresentado na série, dita um pouco também de como a gente vai passar a enxergar esses personagens, ou também um pouco do que a nossa imaginação diz sobre eles, ainda que a gente não saiba, porque não tem acesso a esses lugares. Hi. Sorry, is this a bad time? Agora eu quero saber se vocês estão assistindo a série, o que vocês estão achando. Deixa aqui nos comentários, e também se você gostaria que a gente voltasse para explicar algum outro assunto. Beijinho. It's your choice what you want them to see.